Ok. Beleza. Então, bom dia a todos, todas, todes. Eu me chamo Fabiola, vou fazer da minha autodescrição. Eu tenho a pele escura, tenho traços faciais afro-indígenas, cabelos pretos, lisos e curtos. Estou usando um colar de plumagem vermelho e uma camisa da cor verde com escrito Rede Emancipa, Movimento Social de Educação Popular. Aqui comigo estão Sullivan, Camila, que estão mediando esse processo, essa conversa aberta. Em seguida poderão se apresentar. E as proponentes e o proponente da mesa são Elane, Mardi e Jonas. Então, nossa primeira rodada vai ser de apresentação, né? Os mediadores vão se apresentar, né? Rapidamente, todo mundo fazer sua autodescrição. E os proponentes vão também apresentar um pouquinho dos seus territórios, esse primeiro momento de apresentação, e depois nós seguimos o segundo momento dessa conversa aberta, que é da dinâmica. Né? A nossa dinâmica é composta por um movimento de perguntas e diálogo, que nós chamamos de perguntas pontes, né? E a ideia é que, após a apresentação dos proponentes, a gente fale sobre o nosso território, né, de onde nós viemos, e que a gente consiga lançar também uma pergunta relacionada ao tema dessa conversa aberta, que é educação popular e infância, ou infâncias. Então, eu passo a palavra aqui para o Sullivan, né, em seguida a Camila, que são os mediadores para se apresentarem. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Sullivan, né? Falo aqui de Altamira, do Pará. Sou educador popular e professor aqui da Universidade Federal do Pará. Trabalho hoje com cursos de povos indígenas e comunidades tradicionais. Muito contente, né, de estar nessa manhã ali, os resumos, e muito ansioso para esse momento. Fazer a minha autodescrição, né? Minha pele marrom um pouco clara, um cabelo às vezes um pouco cacheado, às vezes crespo. Estou com uma camisa verde fluorescente, parece um pouco amarela, mas ela é verde fluorescente. E no fundo, uma parede branca e duas portas de madeira marrom. E muito contente, ansioso para escutar os trabalhos. Bom dia a todos, meu nome é Camila, minha audiodescrição, eu tenho cabelo cacheado, preto, na altura do ombro, meus olhos também são pretos, eu estou vestindo uma camisa amarela, tenho a pele branca, e atrás de mim aqui tem um quadro do Walter Benjamin e uma parede branca também. Eu sou professora de educação infantil aqui na Prefeitura de Campinas, em São Paulo. Trabalho com infâncias, né, nas minhas pesquisas, especialmente narrativas pedagógicas e os estudos do cotidiano. Muito bom estar aqui nessa manhã com todos. Pois bem, então agora nós vamos para a apresentação dos proponentes, das proponentes, a começar pelo Jonas. Oi, meu nome então é Jonas, sou Jonas Nogueira, sou professor, educador, né, pedagogo, e eu queria então fazer minha autodescrição. Sou um homem cis, de quase 60 anos, tenho uma barba que marca a minha idade, porque é uma barba bem branca já, cabelos curtos, olhos castanhos, escuro, tenho pele parda, né? Uma pele marrom, também gostei da descrição do nosso amigo, e uma pele marrom, que a gente chama de pardo. Enfim, sou um homem cis, sou um homem homossexual, e essa é a minha posição que estou aqui. Hoje eu estou no meu fundo aqui, dentro da Brinquedoteca do Instituto Federal de São Paulo, e
Estou aqui nesse espaço que é a brinquedoteca, então ao fundo a gente tem algumas janelas e tem alguns brinquedos e alguma coisa que aqui também funciona uma sala de aula como um laboratório de ensino. É uma parede branca lá no fundo. E estou vestindo uma camiseta com a cantora, artista, ativista, militante Elza Soares, com os dizeres falando assim, a mulher do fim do mundo. Só para... então é isso, né? Então, pedagogo, já fiz a descrição. E estou trabalhando no Instituto Federal de São Paulo, no campus Jacareí, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, onde eu sou professor na pedagogia, curso de pedagogia. Ok. Agora, Elaine. Bom dia a todos e a todas, a cada um. Meu nome é Elaine, sou uma mulher morena, tenho 34 anos, sou do interior de São Paulo e eu estou num ambiente natural. Atrás de mim tem um pé de pitanga e eu sou educadora popular há 8 anos e pedagoga. E eu apresentei o meu resumo de trabalho, né? De conclusão de curso da pedagogia, modos pedagógicos de ser e fazer na educação infantil com a criança e a natureza, que é um tema que eu fui me reconhecendo ali nos estudos. É uma alegria estar aqui com vocês. Valeu, Elaine. E agora a nossa proponente, Mari. Bom dia, eu me chamo Margarete dos Anjos Santos, sou uma mulher negra, cabelos crespos, preso num afro-puff, visto uma blusa verde musgo, tenho atrás de mim uma parede revestida por chita, vermelha com flores amarelas e azuis, uma espada de Santa Bárbara e uma espada de São Jorge. Estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho, intitulado A Construção da Identidade da Criança Negra pela Ludicidade do Jongo, que é fruto da minha dissertação de mestrado, defendida em 2018, e que se transformou, que foi publicado em livro no ano seguinte, em 2019. Estou muito feliz por compartilhar as experiências aqui com esse grupo. Ok. Então, agora, nessa segunda rodada, né, queria também dar boas-vindas a Solange, Yuri, Matheus, que estão entrando aqui para a nossa conversa aberta. A nossa proposta, retomando aqui, é a de fazermos perguntas pontes sobre o tema Educação Popular e Infâncias, a começar pelos proponentes, pelas proponentes da pesquisa, e ela vai funcionar da seguinte maneira, né? Cada pessoa vai falar, né, sua primeira fala sobre qual é o seu território educativo, seu território, em seu sentido mais abrangente da palavra, e em cerca de 2 minutos, e em seguida lançar uma pergunta ponte, né, que são perguntas que podem relacionar, né, são perguntas que criam pontes de conversas, de diálogos com outras pessoas. E após, né, essa rodada de perguntas, as pessoas podem lançar, né, mão aqui de falar, né, comentar essas perguntas, fazer um debate sobre esses temas, e depois nós seguimos para outra pessoa e assim por diante, né? Solange, Yuri, Matheus, eu, Súlia, Camila também, né, estamos convidados a participar desse momento. Só que os primeiros, né, que vai abrir, né, essa dinâmica, né, serão os proponentes. Então, eles terão um tempinho maior, né, para apresentar, inclusive, junto com seus territórios, um pouquinho da proposta da pesquisa, né, que foi lançada aqui no evento, que eu acho que é interessante, também fomenta nosso debate, né, nos instiga, né, gera uma curiosidade epistemológica, como diz Freire. E assim, vamos, né? Então, começamos pelo Jonas. Aí o Jonas pode falar um pouquinho sobre a proposta da conversa e seguir a dinâmica. Jonas, vamos lá. Jonas? Oi, estão me ouvindo? Agora que minha conexão aqui tem hora que dá uma sumida.
Beleza. A minha proposta, né, minha proposição para a nossa primeira conversa, essa parte, o título, inclusive, Paulo Freire e as infâncias no Brasil, contemporâneo, diálogos prováveis, né? Quando falo de diálogos prováveis, a gente fala deste território que é a universidade, que é o espaço acadêmico. O Instituto Federal não se considera uma universidade, porque é um instituto de ensino superior também, que contempla tanto a EJA aqui dentro, como a educação básica, ensino técnico ou ensino integrado, né? Que é os nossos programas. Por que eu estou falando isso do Instituto? Porque no Instituto há o viés mesmo, você sabe, a quedinha lá que a gente tem aqui, a nossa puxada, nossa pegada é para a educação popular. É esse público que nós estamos trabalhando para que esse público esteja com a gente e que venha ao encontro de toda essa proposta, de tudo que a gente está querendo discutir aqui. E também o tema dessa conferência, né, muito dessa conferência, é essa possibilidade de criar pontos entre a academia, o espaço acadêmico, a discussão acadêmica, as pesquisas acadêmicas, com os saberes que a gente chama aqui de populares, né, e fazer essa ponte com o cotidiano das pessoas, né? E Paulo Freire, para fazer essa ponte com a gente, super importante, porque Paulo Freire nunca pensou em educação. E por que a gente escolhe Paulo Freire como pelo viés teórico aqui de discussão, de trabalho nosso, das nossas pesquisas? Porque ele não trabalha para a educação, mas ele trabalha para as pessoas, a educação de pessoas. Então, a questão do ser humano e a questão da humanização de processos que são acadêmicos. Acho que isso é fazer essa grande ponte. E a nossa proposta ficou justamente discutir isso, né? Como que a gente discute isso a partir de pesquisas que a gente vem estudando, de textos científicos que a gente estuda, como trazer isso e nos aproximar via pesquisa da população mesmo, né? E como que a gente pode compartilhar isso com a população, que é uma grande falha, uma grande lacuna, é um buracão mesmo, quase um abismo que existe ainda hoje entre a universidade e as pessoas que vivem na sociedade, né? Então, como se ficasse isolado num campo. E quebrar isso, né? Mudar o paradigma, mudar o jeito de ser e fazer, é de extrema importância para nós. E por nossa proposta é justamente pensar nesses diálogos possíveis para criar essa ponte, né? E Paulo Freire pensá-lo nisso. Uma das pesquisas recentes que a gente tem trabalhado e acompanhado via uma outra epistemologia chamada sociologia e a epistemologia decolonial, todas elas, nota de rodapé, todas elas baseadas, fundamentadas em Paulo Freire. Isso né, mesmo a gente está estudando os textos teóricos, todas citam Paulo Freire como grande base, o pensamento de Paulo Freire, que se espalhou pelo mundo, né? Ainda bem que Paulo Freire, que triste Paulo Freire ser exilado no nosso país na década de 60, mas que bom que Paulo Freire também pôde sair para o mundo e ser conhecido mundialmente e ter desdobramentos disso. Então, uma das questões nossas é a questão da sociologia da infância e da decolonialidade, onde a gente vai justamente ter na base do Paulo Freire os diálogos possíveis com Paulo Freire, na questão da humanização dos processos, humanização das conversas e humanização, inclusive, do processo que a gente chama de educação. E aí, pensando na infância, uma das propostas que a gente faz e queria trazer muito para a gente discutir, para conversar sobre as infâncias, a educação popular, o que é essa educação popular voltada para as infâncias. Quando Paulo Freire está trabalhando a questão da educação bancária, o conceito no Pedagogia do Oprimido e o conceito do opressor, a infância, as crianças que constituem a infância e as infâncias dessas crianças, elas são uma cultura, elas são um grupo que está subalternizado, que está oprimido por exemplo, um adultocentrismo, onde o adulto sabe e a criança nada sabe. Isso vai completamente ao encontro da luta e das questões de Paulo Freire, né? E é isso que a gente queria propor, conversar um pouco sobre isso e pensar, porque Paulo Freire, aí já vou para a nossa pergunta ponte, para a gente poder começar a fazer rodar e ouvir vocês, vai ser
de extrema importância para nós aqui, e para mim, para o nosso trabalho, e acho que para todos aqui, né? Na pedagogia do Paulo Freire, na pedagogia do oprimido, que Paulo Freire escreve, ele fala dessa desumanização provocada pelo opressor, que é um jeito de agir mesmo. Quer desumanizar, por exemplo, os indígenas, desumanizar afrodescendentes, enfim, desumanizar e aí também desumanizar as crianças. Quando a gente pensa em criança de um aspecto angelical, isso é um processo de desumanizar as infâncias. Então, não são crianças, imagina crianças indígenas, então são extremamente desumanizadas pelo sistema opressor. E que isso, o Paulo Freire fala uma expressão muito forte, dizendo que o opressor provoca uma morte em vida. É um genocídio cultural, né? Uma morte em vida, uma política de morte mesmo que a gente vem vivendo há séculos na história do nosso país. E é porque é uma vida proibida de ser vivida. A criança também é proibida de viver a sua infância. E aí, a nossa pergunta, e a gente tem feito pesquisas, e uma recente pesquisa na ocupação, por exemplo, na ocupação de prédios abandonados, prédios que estão sob a custódia do governo de São Paulo, da prefeitura, estão abandonados, aí tem as ocupações. E as crianças seguem com seus pais para dentro das ocupações. E lá elas brincam. E aí uma pesquisa trouxe para a gente, da Márcia Gobi e do Clériston, trouxe um termo que eu queria trazer aqui para a gente discutir, que é o ato político brincante, que elas fazem política na cidade ao brincar, nas ocupações, que são situações de moradia bem precárias, uma vida quase sem vida, sem sopro de vida, e nesse espaço político brincante, nesse ato político brincante, ao brincar, elas ocupam esses espaços junto com as suas famílias e elas ocupam brincando. Esse é o modo da criança ter uma ação política dentro da cidade, dentro dessas políticas destrutivas da cidade e criando possibilidades de outras políticas. E aí a pergunta da gente, a partir também do pensamento de Paulo Freire, é como pensar essas crianças e essa infância, essas infâncias nesse processo. Como que a gente tem percebido, né? Como que vocês têm percebido no bairro, na vida de vocês, no trabalho de vocês, nos trabalhos de educação, como que são os processos de libertação dessas crianças, de enfrentamento e de reexistência dessas crianças diante dessas sombras do opressor que estão constantemente tentando tirar a vida delas, inclusive, e desumanizá-las. Beleza. Então, temos aí a nossa primeira pergunta ponte. Teremos uns minutinhos, acho que até 10 minutinhos para discorrer sobre elas e depois seguimos para a segunda proposição, né? Alguém se inscreve para comentar a pergunta? Vou comentar aqui por alto, né? Como a gente tem percebido os processos de libertação das crianças contra esse sistema opressor. Seria isso, Jonas? Isso, como que é a nossa percepção de como as crianças estão enfrentando e existindo e resistindo a esse processo, né, de desumanização do opressor? Nas experiências, nos filhos, enfim. Posso dar um pitaco? Pode falar, Marta. Amei a pergunta, Jonas, e assim, ela tem muito a ver com a minha pesquisa, né? Vou falar um pouquinho dela para ambientar. A minha pesquisa acompanhei o grupo Afrolage, que é um grupo de jongo que se apresenta todo o último domingo do mês, em uma praça no Meier, que é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Eles se apresentam na praça. Antes eu queria pesquisar uma ONG que trabalhasse jongo em escola ou algo assim, mas aí, quando eu me deparei com o espaço da praça, eu vivenciei, acabei tendo a certeza de que o jongo na praça ele afeta todo mundo que passa, que está ali no entorno.
né? E assim, essa tua pergunta de como as crianças, como é que é? Como pensar as crianças em processo de libertação às sombras do opressor, eu gosto de trazer exemplos, e eu trago, né? Deixa eu até mostrar aqui meu livro, que acabou sendo publicado, né? É esse aqui. E eu gosto de trazer narrativas do que eu pude vivenciar ao longo dos 2 anos dessa pesquisa, quando eu me deparo com perguntas sobre como essa, porque eu acho que ilustrar com o que aconteceu, né, dá para entender bastante. Em um dia que eu fui para a roda de jongo, eu estava até com meu filho hoje já está com 18 anos, mas ele era um pouco mais novo, e ele pegou meu celular, e em volta da praça tem tipo uma arquibancada, então as pessoas ficam ali sentadas, e ele pegou meu celular, ficou jogando. Nisso chegaram na praça 2 crianças, moradoras de rua. E aí eu estava ali acompanhando a roda e ele emprestou meu celular para o menino. Aí eu fiquei um pouco preocupada, né, e tal, aí fui, chamei ele num canto, falei, poxa, filho, você deixou meu celular com uma pessoa que você não conhece? Aí ele virou para mim e falou assim, qual o problema? O menino só quer jogar. Você me ensinou que eu tenho que tratar todo mundo igual. Aí eu já engoli, né, e beleza. E assim, foi uma das imagens mais bonitas que eu pude ver naquela roda. Era um menino, uma menina, entre 9 e 8 anos, a roda acontecendo, e a menina se aproximou. Estava bem sujinha, com a roupa, né, rasgada e tal, e aí a convidaram para dançar. No primeiro momento ela resistiu, ela não quis. E aí uma das meninas do grupo Afrolage pegou uma saia de chita, perguntou se ela queria emprestada. Ela vestiu a saia, a postura já foi outra. E aí ela aceitou dançar no primeiro momento. Dançou, ensinaram os passos, ensinaram para ela que a roda é no sentido anti-horário, que antes de iniciar a dança ela tem que fazer uma saudação ao tambor, que é considerado uma homenagem à nossa ancestralidade negra. Foi tudo ensinado, o ritual do jongo para ela. E ela fez tudo, dançou, saiu da roda. Aí uma outra menina perguntou se ela queria colocar um turbante. E aí eu falo que eu presenciei a coroação de uma criança, porque no momento que o turbante foi colocado, ela mudou completamente de postura. E aí ela passou a entrar na roda, teve um momento que ela entrou na roda e falou assim, ninguém vai dançar comigo, não? Já estava assim, ambientadíssima, potente, solta, fazendo os passos que, apesar de eu pesquisar dança desde 2014, eu não consigo dançar, nunca consegui aprender, eu acho isso um absurdo, mas ela aprendeu na hora. E o irmão que estava com o meu celular filmou tudo isso. Eu não vi que ele estava filmando, meu filho ensinou ele a filmar, ele filmou. E esse celular quebrou, está aqui guardado, que eu não consegui resgatar esse vídeo, mas eu tenho certeza que eu vou resgatá-lo em algum momento. Então, assim, eu acho que as crianças, esse processo de libertação, ele pode acontecer a partir do momento que ela se depara com uma cultura que tem tudo a ver com a sua cultura, com a sua ancestralidade. E, assim, eu acho que, eu vou falar de pergunta ponte, vou brincar com a palavra ponte, eu acho que nós temos que ser pontes disso, né? Jonas na sua brinquedoteca, Elaine aí na natureza e falando de criança e natureza, todo mundo que está trazendo essa pesquisa aqui. Então, eu acho que o caminho é meio por aí, né? Muito interessante colocação, Marta. Mais alguém para comentar aqui a provocação do Jonas? Vamos lá, que nós somos de falantes. Hoje estamos todos para falar. Elaine? Breve, Fabiola, eu gostaria de dizer, eu fiquei bem emocionada com essa fala da Margarete, porque o meu contato com Freire no estudo do trabalho de conclusão, ele foi, assim, existencial mesmo, né? E quando ele traz para a gente, né, o sentido antropológico de cultura, que ele trabalhou nos círculos, né, de cultura, tem muito a ver com essa questão da libertação, né? Da gente se libertar, né? A gente conseguir ser autônomo, crítico. E uma das coisas que eu aprendi pesquisando sobre a relação da criança com a natureza é a necessidade espiritual
que ele traz no livro Educação como Prática da Liberdade, né? E tem tudo a ver com essa provocação, essa reflexão, com essa vivência do jongo, né? A nossa história, ela é muito violenta no sentido da colonização, quando a gente é retirado do que nos pertence, né? Quando a gente já não vai se desenvolvendo sem ter pertencimento, né? Então, eu acho muito potente isso. Quando eu penso em educação infantil, eu penso nesse sentimento de pertencer, né? A uma cultura, a um povo, a uma tradição, à natureza, né? Então, esse é um ponto-chave para mim e que eu gostaria de desenvolver mais e eu acho que está rolando aqui. Então, eu acho que tem tudo a ver também com a pesquisa. Bom, eu também fiquei muito tocada tanto pela pergunta quanto pela fala da Marg, da Elaine, e acho que o processo, né, vamos dizer assim, como a gente tem percebido, eu acho que a gente só consegue perceber quando nós, adultos, né, temos essa abertura para perceber o outro, né, e perceber a criança enquanto outra. Se a gente não tiver essa abertura, né, que é uma abertura pessoal, a gente não consegue perceber os movimentos de libertação. E as crianças, elas trabalham, né? As crianças trabalham no sentido de elas declamam, exigem, né, a sua libertação todos os dias, mas elas estão dentro de um contexto muito opressor, né? Que é muito difícil. Então, nós realmente, né, concordando com a Marg, penso sim que nós temos que ser pontes, né? Pontes para que a gente consiga perceber, mas ao mesmo tempo aprender com o processo, né? Porque nós temos a nossa própria infância, né? Nós viemos de uma infância no sentido etário e às vezes a gente, do nosso contexto, a gente aprende a se fechar, né? Então a gente acaba aprendendo junto com as crianças, né? Quando a gente vai se percebendo, né? Então, seguindo, né, esse ciclo que já fechou uns 10 minutinhos, a gente pode seguir com a segunda proponente. Caiu aqui a minha anotação, eu acho que eu não sei se é a Acho que é a Elaine ou Marg, se é a Marg. não? É a Marg? Acho que sou eu. Ah, tá. Sou? Então vai. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, mais de imagens do que de texto. Tá dando uma mensagem aqui, eu acho, eu não sei se eu consigo compartilhar direto. Acho que vocês precisam me habilitar para compartilhar, é isso? Tá bom, vamos verificar aqui, né? Veja se deu certo agora, Marli. Agora sim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Qual é? Está aparecendo? Espera aí que eu peguei a Isso, errada. está começando, tá abrindo. Tá. Sua tela está aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar essa barra. Eu sou meio complicadinha com essas coisas de apresentação, mas vai dar tudo certo. Então, deixa eu voltar aqui. Agora, peraí. Foi para o lugar que não era para ir. Vou parar e vou começar de novo, tá? Tudo certo. Deixa eu botar aqui para começar do começo. Ih, mas ele não está indo para a primeira tela. Vou passar tudo e ver se ele volta. Está aparecendo os slides agora. Aí, se você quiser colocar em tela cheia. Agora tá. A construção da identidade negra e a capa. Isso, está em tela cheia, não? Não, ainda não. Paraná. No começo. Aqui embaixo, nessa parte laranja, lá no cantinho, depois de 85%, acho que se você clicar naquela janelinha, ele abre. Acho que foi agora, não? Ainda não. Também nessa barrinha laranja aqui de baixo, tem um ícone que é um livrinho aberto. Jesus. É o que o ícone? Um livrinho aberto. Livrinho aberto. Ih, eu não estou achando. Assim fica ruim para visualizar, porque aí eu não tomo muito tempo.
Mas Assim, eu tô assim, com... eu acho que não vai passar os slides quando tu passar. Foi, não? Não, mas tá tranquilo, Marg. Ó, agora parou. Espera aí, eu apertei errado aqui. E olha que eu treinei, hein, gente? Não, O mas é slide, normal, né? Esses conflitos Com acontecem nesse certeza. é, slide. parece que eles ficam contra a gente, né? Mas vamos lá. Agora fechou. Vou abrir de novo. Ah, tá. Foi? Mas não Uhum. está no modo apresentação, né? Não. Vou assim, tá, gente? Me entendam. Então, essa é Tenta a passar capa. depois para ver se a gente, quando tu passares, tu avisa a gente, para a gente ver se consegue ver passando os slides. Tá. Essa é a capa do livro, né? Eu gosto muito dessa imagem porque essa foto eu fiz em uma roda de jongo no Arpoador, que é a zona sul aqui do Rio de Janeiro, é um bairro bem próximo a Ipanema, é o finalzinho de Ipanema, e a última roda do ano do grupo Afrolage acontece nesse bairro. E é um período que está lotado de turista estrangeiro no Rio de Janeiro, então é muito interessante perceber o impacto que o jongo causa nessas pessoas também, né? Antes de aprovar essa capa, eu encaminhei para as duas meninas do grupo, para a Laisa e Lohama, para ver se elas aprovavam. E, diante da aprovação delas, eu concordei em fechar com essa capa. Vou falar rapidinho do que é o jongo. Passou aí para vocês? Não. Passou Deixa eu aqui. ver. Saí de novo, gente. Está complicadinho aqui um pouco. Mas vamos lá. Eu iniciei minha pesquisa, minha incursão pelas rodas de jongo em 2014. O jongo é uma dança de matriz africana e ela agrega música, linguagem metafórica, canto, que são os chamados pontos de jongo, dança, arte que reverencia a ancestralidade negra acompanhada pelos tambores africanos. Essa dança representa um elo entre os descendentes dos escravizados e seus antepassados, sendo um dos referenciais para a reafirmação das identidades. O jongo foi criado nas senzalas do Sudeste brasileiro, e quando eu falo essa frase, eu fico tentando imaginar o que foi para os escravizados, né? Então, todo aquele ambiente hostil, violento, o que foi para eles criar uma dança como essa, cheia de simbolismo. Ela é usada, o tambor é o instrumento que a acompanha. Hoje em dia, já algumas pessoas inserem instrumentos de corda, mas eu gosto mesmo quando ela é tocada só no tambor. E para ter ideia de como ela foi criada, um tambor ele simboliza duas vidas, né? A vida da árvore, que é o tronco, e da pele do animal, que é o couro que reveste. E um tambor, no período da escravidão, ele levava cerca de 1 ano para ser construído, porque o escravizado se embrenhava na mata, escondido, selecionava um tronco de árvore e ia cavando aos poucos, em um período que ele podia fazer isso. Então, eu fico imaginando como era para essa pessoa se dedicar a um instrumento para tocar nas madrugadas, já que não era permitido, num momento que era de muito sofrimento, né? E aí, o restante da minha apresentação é só de imagens que eu fiz através desses 2 anos, né? Que são 2 crianças, já estão grandes agora, a roda acontecendo, e eles sentaram para brincar, né? E aí eu gosto muito de trazer Paulo Freire com pedagogia da autonomia para essas imagens, porque, assim, e a coisa do brincar também, né? Para eles era uma grande brincadeira em forma de aprendizado. Essa imagem aqui já é na praça, lá do Meia, que o grupo se apresenta. Eu gosto muito dessa foto porque ela traz 3 gerações. Tem essa senhorinha aqui que está sentada ao lado. Ela cedeu a laje da casa dela para ser sede do grupo Afrolaje. E ela conta que a mãe dela, que é a bisavó da Flávia Souza, que é essa menina que está aqui em pé cantando, que é
a fundadora, idealizadora e coordenadora do grupo, a bisavó da Flávia foi perseguida porque dançava jongo quando era escravizada. E a Flávia só tomou conhecimento dessa história depois que começou a dançar o jongo, porque era uma história que não era contada pela família. Né? E aqui tem 3 gerações, a Flávia, a Liza pequenininha tocando tambor, e a avózinha aqui, que já está bem de idade, ela já está num processo avançado de Alzheimer atualmente, enfim, mas ela acompanhava as rodas. Aqui tem uma outra imagem das crianças, todas as crianças que acompanham o grupo tocam, dançam e cantam, e entendem direitinho e ensinam o que é o jongo. Aqui é uma outra imagem, vocês podem ver que a roda está repleta de crianças, né? Esse menino que pegou o microfone é o Cauê, ele sofria bullying na escola porque está um pouquinho acima do peso, e aí ele começou a pedir os componentes do grupo Afrolage para levarem o jongo para se apresentar na escola, e com isso ele virou um mini líder na escola, porque todo mundo queria aprender, né? Então eu acho que o jongo acabou ajudando também nessa questão do bullying. E esse dia foi o primeiro dia que ele pegou o microfone para cantar o ponto de jongo, porque ele tinha vergonha de cantar. E eu consegui registrar essa imagem, né? Da primeira vez que ele se aventurou em cantar. Essa imagem aqui eu também gosto muito, pai e filho e filha em roda de jongo. Essa menina é a Lohama, é uma das meninas que está na capa do meu livro. Ela aprendeu o jongo desde muito pequenininha com o pai, acompanhando o pai. Aqui, as crianças estavam aprendendo a afinar o tambor, que eu nem sabia que tambor era afinado, né? Que se afinava. E tem um aparelhinho que vai apertando o couro, às vezes ele é afinado na fogueira também com fogo, que faz a pele, né? Dá uma encolhida e afina também, e aí eles estavam ensinando as crianças a afinar o tambor. Aqui é o Cauê, aquele menino que eu falei, aqui foram os primeiros, quando ele iniciou no jongo, né? Começou a atividade, entrava de uma forma tímida, mas agora está soltíssimo. Aqui é o João Pedro, esse do meio, ele tinha 4 anos de idade nessa época, tocava lindamente, ele nem falava direito, mas já tocava o tambor de uma forma muito bonita. Toca até hoje em dia ele é ogã, iniciado no candomblé, e está aí o início dele na caminhada como jongueiro. Eu gosto muito dessa imagem também, porque os bebês, a gente brinca que são batizados nas rodas de jongo, né? Filho de jongueiro tem que passar pela roda em algum momento, lá na sua fase bem bebê. Essa imagem aqui eu também gosto muito, ela foi feita em um dia de roda de jongo em outubro, que era uma roda em homenagem às crianças, e eu fui empolgadíssima esse dia, achando que ia colher muito material para minha pesquisa, e, para minha surpresa, nenhuma criança quis dançar, porque botaram um pula-pula na praça, e eles só quiseram ficar no pula-pula. E aí eu ia e falava, vocês não vão dançar hoje? Não, tia, hoje a gente quer ficar no pula-pula. E aí eu lembro que, logo depois, na minha aula do mestrado, eu comentei isso com um amigo, eu, chateada, eu falei, poxa, achei que ia colher tanta coisa para a pesquisa e as crianças nem entraram na roda. Aí ele virou para mim e falou assim, você não conseguiu perceber a riqueza disso? Eles podem não entrar na roda. Isso é muito rico também, né? E assim, de ter a autonomia de entrar ou não no dia que quisesse. É aprendizado também não entrar na roda, né? Aqui também é uma imagem que eu gosto muito, essa menina é filha desse rapaz, que é do grupo, e foi o primeiro dia que ela entrou na roda. Ela nunca tinha entrado e estava emocionadíssima porque conseguiu aprender a dançar. E essa última imagem aqui eu gosto demais, porque quando o rei do Ifé, da Nigéria, veio ao Rio de Janeiro, o Grupo Afrolage foi um dos grupos culturais convidados para recepcionar o rei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, o jongo foi, eu tenho imagens lindíssimas também, o jongo do Afrolage
chegou até o palco do Teatro Municipal, que é um espaço, né, de apresentações de cultura branca, né, vamos chamar assim. Revolucionário, principalmente para as crianças, que subiram aquele palco com uma desenvoltura linda e colocaram até o rei da Nigéria para dançar, foi muito bonito, né? E como eu falei anteriormente, eu trago na minha pesquisa histórias lindíssimas e eu vou começar a contar uma, já lançando a minha pergunta ponte, contando essa história, né? Primeiro eu vou contar a história, depois eu vou lançar a pergunta. Essa menininha que estava dançando lá no palco do Municipal, no início da minha pesquisa, ela era menorzinha, estava na creche ainda, e aí a mãe dela me contou, né, que foi buscá-la na creche, ela era a única criança negra da turma, e era o dia de levar as novidades. E ela levou os turbantes que ela usava na roda de jongo. E aí, quando a mãe foi buscá-la, a mãe perguntou como foi o dia, enfim, e ela falou que tinha gostado muito e que ela era a única menina que tinha o cabelo bom da turma. E aí a mãe falou, não tem cabelo bom, cabelo ruim, cada cabelo tem sua característica, mas por que você está falando isso? E aí ela falou, porque quando a gente colocava o turbante, o meu era o único cabelo que ficava para o alto, o delas não, então o meu é o único bom. Então, eu achei essa história fantástica, e aí eu trago, né, a minha pergunta ponte, que é como uma rotina envolta em experiências cheias de significado podem contribuir para a construção identitária da criança. É isso. Beleza, Marli. Pode repetir a tua pergunta ponte, só para eu anotar aqui rapidinho. Posso. Como uma rotina envolta em experiências cheias de significado podem contribuir para a construção identitária da criança. Tá, ok. Então, nós temos a nossa segunda pergunta ponte e mais 10 minutinhos para dialogar sobre. Alguém se habilita em começar o diálogo? Começar não, continuar o diálogo, lembrando que todos nós aqui podemos dialogar, né? Inclusive Solange, Yuri, Sullivan, Camila, todo mundo. E aí, gente? Vou pegar essa ponte. Inclusive, com a outra pergunta, né, que a gente estava dialogando, né, estava aqui pensando, né, como uma rotina envolta de experiências cheias de significados podem contribuir para a construção da identidade da criança. E essa ligação das práticas culturais que o Freire traz tanto para a gente, né, oprimidas, né, e a gente relacionar isso com a liberdade das crianças, né? Porque muitas vezes essas práticas culturais que muitas vezes são marginalizadas, né? Como que elas estão nessa rotina, né? Envolta, cheia de experiências. A Marg estava contando, né? Dessa experiência e eu estava pensando nas crianças aqui do meu território em Campinas, que eu trabalho na periferia, e as crianças, elas têm aula de capoeira, mas muitas vezes essas práticas elas são tratadas de uma forma que não está, quando a gente pensa nos espaços formais, por exemplo, ele não está imbricado dentro do cotidiano muitas vezes, né? Porque as práticas culturais muitas vezes elas têm essa tendência de oprimir essa relação com o tempo, essa relação do que está acontecendo nos espaços não formais, por exemplo, né? Então, essa iniciativa de construir essas pontes, que também o Jonas trouxe, né? Entre o que está acontecendo nos espaços formais, o que não está acontecendo nos espaços não formais. Então, isso ficou pipocando aqui. Beleza. Mais alguém se inscreve? Eu vou tentar aqui. Tá me ouvindo? Tá passando um carro aqui de som. Não, Acho a que gente não está ouvindo, primeiro, Carlos. que bom. Primeiro, acho que parabenizar, assim, né, a experiência do Jonas, da Marg, a Elaine que vai colocar um pouco, né? É interessante também
da territorialidade que vocês estão falando, né? São Paulo, Rio de Janeiro, o Jonas ali na brinquedoteca, né? A Margem com a parede de chita, né? Que tem uma referência com o jongo, né? E a Elaine no pé de pitanga. Eu achei isso incrível, eu achei isso poético e bem freudiano, né? No sentido da palavra. E muito interessante, as duas perguntas me faz pensar um pouco da experiência que eu estou tendo agora recente. Sou como formador de um curso que a UFMG está construindo lá com a Prefeitura de Contagem, que são professores da educação básica. E lá a gente está construindo, são professores do ensino fundamental e tudo mais, e a ideia é que a gente construa cartografias participativas com os estudantes e com os territórios, né? Com os atores dos territórios de cada escola. E é um conjunto cheio assim, de escolas, e eu estou numa equipe específica, e um dos debates era um pouco do que acho que o Jonas traz, né? Nessas experiências, né? De resistência. Isso, a gente discutiu muito isso, de pensar o território, né? Pensar esses sujeitos, tanto a criança, em nosso caso com crianças e adolescentes, mas especificamente as crianças, pensar também os espaços públicos nesses territórios, né? Muitos territórios eles acabam não tendo, né, pracinhas, equipamentos públicos para brincar, para socializar, para entrosar. E isso era um recorte muito grande que a gente está encontrando agora nesse trabalho lá em Contagem, fez de a gente perceber, né, nosso papel assim, enquanto adultos, professores, de articular, né, de pensar essa cidade, que é uma cidade que às vezes não é pensada, né, um território que às vezes não é pensada para criança. Esse foi um ponto, assim, foi um ponto que na fala de vocês me fez relembrar essa discussão que a gente está tendo lá. Ao mesmo tempo que, apesar de não ter o equipamento público, ou a praça, às vezes tem a praça, mas não tem nada destinado à criança, a experiência da Marg mostra que é possível reconstruir, né? Ou reconstruir ou retomar esses territórios a partir dessas práticas e manifestações culturais, como o jongo, né? Por exemplo, eu não sei como é o cotidiano dessa praça, mas, por exemplo, aqui, né? Pensando Altamira. A gente tem uma praça que tem uma quadra, geralmente vai o pessoal mais adolescente, adulto jogar bola, e dificilmente tu vê uma outra atividade para criança, né? Assim, com criança. E talvez uma prática cultural, como um jongo, como a capoeira, como a Camila, acho que foi a Camila que trouxe, uma outra experiência. Essa atividade cultural, ocupando esse espaço e pensando esse espaço também com as crianças, é uma forma de construir, né? De reconstruir e de combater essas negações, né? Como o Jonas colocou, né? Dentro da categoria de infâncias, é uma categoria, né? As crianças são compreendidas como menores do que o adulto, e dentro dessas infâncias isso diverge, né? De cada região do Brasil, classe social, recorte racial, recorte de gênero. Mas, então foi um pouco disso que vocês me provocaram a pensar, né? Nunca tenho uma contribuição efetiva para fazer, mas foi o que me provocou. E acho que o caminho é esse aqui, né? Na fala inicial que vocês fizeram, que a gente está construindo uma ponte aqui nesse evento, na conferência, mas que isso seja um ponto de diálogo para que a gente se encontre em outros momentos e troque essas experiências, que não seja apenas esporádico, que pelo menos a ideia é essa, né? Então, foi um pouco do que me provocou, né? As duas perguntas. Não necessariamente que eu tenha uma contribuição efetiva. Beleza. Então, enquanto ninguém se inscreve, alguém vai se inscrever? Acho que o Jonas, viu, Jonas? Vai, Jonas. Eu me inscrevi aqui porque não tem como não falar, né? Margarete, estou velho, né? Então, velho a gente se emociona muito fácil. Mas, e aí, velho educador, quando eu escuto a sua narrativa, que importante você fazer as narrativas, porque é tão importante para a gente, para poder pensar as crianças, né? Para poder pensar quem são e como elas vivem. Quando você fala do menino que toma o microfone, da menina que sobe no palco,
e das crianças que resolvem pular no pula-pula. Então, foram alguns pontos que eu vou pegando, percebendo as crianças, né, na tua narrativa, na tua pesquisa, e a presença efetiva delas, né? E essa última narrativa da criança falando do turbante, né? Que lindo isso, que maravilhoso, né? E aí, pensando na tua pergunta, né, eu fiquei anotando aqui essa questão da identidade, a identidade cultural, né? Que é a identidade humana, né? A identidade do que eu sou, né? Enquanto cultural, nesse sentido de a identidade, a minha identidade. Né? Cortou. Que cria, e larva a pessoa, né? Essa opressão que tenta desumanizá-las, tenta tirar delas a vida. Então, essa luta do continuar existindo enquanto crianças. São crianças que lutam politicamente nas suas rotinas para ter a sua identidade. Né? Que linda essa fala identitária da menina e que fala política, né? Dela dizendo, olha, é melhor porque fica o turbante muito mais bonito. Então, fico pensando nisso, né? Nessa questão da identidade coletiva também, do que a gente chama de infância negra ou infância preta, né? E que... Jonas? Acho que congelou, né? O áudio dele. Talvez se Isso, tentar fechar a câmera, talvez estabilize um pouco. Isso. Ele caiu? Acho que ele caiu, né? Poxa, que Então, pena. enquanto o Jonas volta, eu vou pegar essa ponte. Gostei desse termo, vou pegar a ponte. Eu também... Voltou. E aí, Jonas? Tá Eu estou com fechado. problema aqui de conexão, quando for assim, vocês podem ir tocando para frente, mas é só para dizer isso, né? Que lindo esse testemunho de empoderamento das crianças, porque a gente não empodera crianças, o adulto, dentro dessa ideia de adultocentrismo, a gente acha que a gente faz pelas crianças porque elas não são capazes de fazer nada. Que lindo é esse testemunho de empoderamento das próprias crianças se empoderando e a sua participação política nas rotinas do dia a dia. Lindo, Margarete, que legal. Obrigada. Só para dar uma atualizada, né? Eu defendi meu mestrado em 2018 e eu continuo acompanhando o Grupo Afrolage, porque é uma das minhas grandes paixões. E essas crianças hoje são adolescentes e já estão por aí, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Empreteceu, e eu fiz uma conversa com essa menina do turbante, que era pequenininha na época da pesquisa, e hoje ela tem um canal que ela traz histórias, ela conta histórias de livros para crianças negras, que é o Griotizando a Leitura. Ela, quando me apresento para falar do livro, quando ela consegue tempo, né, por causa da escola e outras atividades, ela faz oficina de jongo para mim, com as pessoas que estão assistindo. Né? Na entrevista no meu canal, eu brinquei, fiz uma brincadeira com ela e fiz uma retrospectiva da vida dela. Peguei vários momentos da vida dela, um deles foi ela convidando Kabengele Munanga num evento que aconteceu aqui em Niterói para dançar jongo com ela pequenininha, ela arrastou ele pela mão, ainda falei, você tem noção de quem você estava chamando para a roda? E tal, e ela me revelou, quando eu perguntei, né, o que ela queria ser quando fosse adulta, qual a profissão, e ela revelou que estava pensando em ser presidente do país. Então, para entender o poder, né, o empoderamento dessas crianças, assim, Oxalá, eu fico pensando que adultos, né, em que adultos eles vão se transformar, porque estão seguindo trajetórias lindas, lindas mesmo. Mas é isso, só queria trazer para a contemporaneidade como é que essas crianças estão. E que legal que não é nesse campo da meritocracia, onde a gente tem um caso ou outro isolado que aparece na Rede Globo, sabe assim? De superação, né? Olha, aquela menina preta consegue superar todas as questões de racismo e está chegando lá.
Não, é um grupo de crianças que estão tendo acesso nas suas rotinas. Eu gostei da pergunta, quando você traz a ideia de rotinas no seu cotidiano, né? Que bom que projetos podem levar a isso, né? Que legal. Depois passo o nome do canal dela para mim. Criotizando a leitura. Vou botar no chat. Colocamos já, Pode Marga. Eu só quero fazer uma Muito bom. pergunta. Elane, então tu faz a pergunta e depois tu entra na roda já, te Já apresentando. é minha apresentação, então. Tu já fala e já se engata. Já pega a ponta. Já entra- Bom. Então, só uma observação, né? Estou ouvindo vocês atentamente, aqui é gostoso de ouvir, eu gosto muito. Assim, é muito aprendizado também com esse momento. E eu queria fazer uma observação, eu lembrei aqui nos estudos que eu fiz, que o movimento negro foi fundamental para que hoje tenha a possibilidade, dentro da escola, trabalhar a arte, a história, a geografia, através dessa perspectiva dos povos originários e africanos, né? Então, o jongo, por exemplo, ouvindo a Marg, eu fico pensando que ela já deu um exemplo de como fazer isso na rotina, né? Mas dizer, reforçando, que o jongo, não só para essa experiência dela, mas para nós e outros territórios e vivências, pode ser uma vivência, uma construção, um resgate, um aprofundamento no processo de educação de história, artística, geográfica. Então, acho que fica essa experiência também, essa possibilidade, né? E acho que a Camila falou também, né? A capoeira, ela pode ser muito mais aprofundada, cria muito mais intimidade, uma coisa muito mais na rotina também do que é feito hoje em dia em alguns lugares, né? Então, conhecer mais a história, entender, né, todo esse percurso histórico e hoje como está funcionando. Eu acho que é fundamental. Então, eu vou me apresentar de novo, mas a partir do que a gente construiu, um roteiro, né, da onde eu venho, meu território, né? Eu venho do interior de São Paulo, São Miguel Arcanjo. As minhas vivências com a educação popular e a infância, ela teve contato com a periferia da minha cidade. A minha própria cidade pode ser considerada como uma periferia, visto os dados sociais, o desenvolvimento social. E as crianças, elas têm como ambiente muito mais um território de campo rural e o bioma Mata Atlântica do que aqui em São Paulo, né? Hoje eu estou aqui, estou numa transição recente, vim para cá para estudar, para fazer um curso de pós, né, de informação de infâncias em territórios periféricos, que é lá no bairro Heliópolis, que é uma periferia onde tem o bairro Educador, que é uma parceria com a Universidade Federal do ABC. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque a pegada deles, eu tive 2 aulas essa semana, é sobre a Universidade Popular, fazer essa extensão, essa pesquisa, de fato, né, e com uma perspectiva decolonial. E então, por exemplo, eu escolhi estar aqui nessa área verde. Acho que uma das coisas que eu mais tenho observado é o ambiente natural e o quanto ele é importante para a criança, para o nosso futuro, e para isso, o quanto a ancestralidade é essencial, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, vocês estão conversando e falando. E então, no meu trabalho, eu acabei fazendo um diálogo, já que a gente está falando de ponte, uma ponte histórica, né? Uma ponte entre passado, presente e futuro, com o conceito antropológico de cultura do Freire, o pensamento ancestral de Krenak, Ailton Krenak, e os estudos sobre a criança e a natureza da Leia Tiriba, lá do Rio de Janeiro, da Universidade Unirio. E nessa pesquisa, eu parti com essa indagação, com essa vontade desse tema, né, da relação da criança com a natureza, como trabalhar com a criança e com a natureza, né,
numa visão horizontal, a partir da experiência que eu tive ao longo dos anos como educadora popular na minha cidade, onde o acesso à natureza não era para todos, onde estar numa cidade que o território é muito mais rural não significa que você tenha acesso a uma boa alimentação. Por outro lado, a cidade ela acabou sendo dominada pela monocultura e pelo agronegócio, né? Então, eu percebi que não basta você estar perto da natureza ou perto da terra, pois as relações históricas elas acabam dominando você ao longo do tempo. A consciência coletiva tem uma estrutura que impede a gente de ter acesso às nossas essências e às nossas necessidades, né? E aí, na minha experiência com os projetos de pesquisa, a metodologia da Univesp, né, que eu fiz a pedagogia, ela, ao longo dos 4 anos, ela propunha, ela tem essa perspectiva freiriana, né, propunha integrar aprendendo com a prática. Então, a gente ia em campo, fazia pesquisa, e aí tentava relacionar com o que a gente estava aprendendo e aprofundava, né, a partir da observação de campo. Então, eu tive contato com escolas públicas, tanto na cidade quanto no bairro rural, e eu fui fazer o meu estágio supervisionado no Vale do Ribeira, que é um lugar onde tem significativamente a Mata Atlântica preservada, e uma escolinha no meio da floresta, da mata, onde passava um rio, tinha plantação de banana, mas as experiências que eu tive ali, eu percebi que a criança ela estava sendo emparedada, ela estava, o tempo e o espaço da criança estava sendo não o da criança, estava sendo do adulto, o da escola, né, o do conceito, o da concepção ou da cultura que não era daquela criança daquele local. E a partir disso eu quis fazer a pesquisa. E aí acabei entrando em contato, tendo conhecimento superficial assim sobre os quintais brincantes, não sei se vocês já ouviram falar. E eu quis, comecei a ler a pesquisa lançada coletivamente e percebi que eles estavam trabalhando no ambiente natural, em contato com as culturas, com mestres, mestras, né, ribeirinhos, os povos originários, quilombolas. E aí eu quis estudar para saber como que rolou essa mudança de paradigma, a qual eu encontrei como um problema, né, na escola pública, nos espaços que eu vivenciei. E pesquisando, e nesse diálogo entre esses autores, eu fiquei muito tocada, lendo o livro do Paulo Freire, né, que eu tinha falado, Educação como Prática da Liberdade, quando ele explica nosso contexto, né, histórico do Brasil, desde, né, da família real vindo para cá e como foi se construindo a democracia. E ele chega numa questão chave que o Ailton Krenak coloca também, e a Leia Tiriba também. Então, essa coisa da pergunta ponte que a gente está falando, eu consegui, nesse diálogo entre os autores e a minha experiência, chegar a um encontro que precisa de mais diálogo, ao meu ver, que é a importância do sentimento de pertencimento. E a experiência que a Mag falou, o Jonas, ele está ligado à criança ter esse sentimento de pertencimento com outras crianças e as diferentes crianças e infâncias terem a possibilidade de desenvolver esse sentimento de pertencimento com a sua cultura, né? E a questão que eu observei foi a importância das educadoras e dos educadores desenvolver esse sentimento, porque se a gente aqui, né, se colocando num espaço de educação, né, olhando para a criança com prioridade, a gente não tem autocrítica, a gente não se coloca a pensar sobre isso, o quanto a gente está conectado com a nossa ancestralidade, com a natureza, com aquilo que a gente está se propondo, isso fica distante, né, no espaço. E as provocações que eu tive essa semana, não tem como não estar afetada e querer trazer, que tem tudo a ver.
a questão que ficou ali para mim, que a professora colocou, é ser criança é ter infância, né? Ou eu poderia inverter, né? Tipo assim, nas diferentes infâncias, as crianças podem ser criança, e isso me provocou, e eu tô ainda mexida com isso. Aí a questão que eu coloco para a gente, através dessa introdução, seria o que é ser criança hoje, nos espaços que vocês estão, que cada um está ouvindo, da experiência que tem, e o quanto a gente conseguiria, entre aspas, teorizar isso, porque acontece muita produção cultural e de conhecimento através da relação das crianças umas com as outras, com as educadoras, com a natureza, e o que a gente consegue, por exemplo, como a Marg, que tem um livro falando sobre isso, vem de uma experiência, uma observação, o que a gente consegue tirar disso, ou contribuir, ou criar uma pergunta com isso, né? E que diferença isso pode fazer para nós, né? Então, a minha pergunta principal, mais objetiva, seria essa, né? Para cada um, se quiserem responder, é o que é ser criança hoje para vocês, né? E pode ser que ser criança, porque a criança está conseguindo ser, ou o que vocês acham, né? O que poderia, por exemplo, o que seria para nós, o que deveria ser criança hoje, né? Porque são diferentes infâncias, a gente vive uma desigualdade significativa, né? Então, acho que é uma questão importante. E eu parto dessa perspectiva decolonial e a experiência com as crianças dos territórios periféricos. Beleza, Elane. Então, o que é ser criança hoje? Essa é a tua grande questão de ponte, né? Eu acho interessante que a gente também, além das pontes, a gente está conseguindo construir pontes entre as pontes, né? Perguntas, respostas que vão se conectando, né? Alguém se inscreve aqui para comentar, né? Lembrando que todo mundo aqui é falante, que daqui a pouco estou de olho no Yuri, na Solange, no Luciano aqui. Podem comentar, aqui é o espaço de diálogo. Mas eu vou pegar a ponte, né? Vou pegar o gancho aí da fala da Elane, né? Essa pergunta do que é ser criança, às vezes a gente responde de forma teórica, não vou, apesar de ser do ramo da filosofia, né? Essa é a minha área, né? Filosofia da educação, filosofia com crianças. Então, em determinado momento, a gente sempre se questiona, né? O que é ser criança, afinal de contas, né? E a gente pode pensar nos teóricos da infância, que vão falar sobre a infância como construção, vão falar sobre várias perspectivas que a gente foi entendendo, mas eu prefiro falar de forma pessoal, né? Enquanto Fabíola, né? Para além dos teóricos. Eu acho que a criança, eu gosto muito do recorte etário, né? Eu falo não só da criança, assim, aqui de espírito, de infância, que existe, né, também, mas a criança enquanto alguém da menor idade, né? Criança, um adulto que está iniciando aí sua caminhada de existência, mas essa existência ela é tão válida quanto de qualquer outra pessoa, né? Eu não gosto muito daquelas falas assim, o que é que tu queres ser quando crescer, né? Que dá a entender que tu não és nada, né? Enquanto criança, né? E as infâncias elas mudam muito, né? Por exemplo, existem crianças que já tiveram experiências de trabalho muito maiores do que eu, por exemplo. Eu tenho um amiguinho no interior do estado que ele pega a peconha. Peconha é uma tecnologia aqui paraense que que as crianças e os adultos também colocam nos pés para subir nos açaizeiros, né? Então a gente coloca a peconha e sobe no açaizeiro, né? E eu tenho um amigo que se chama Ian, ele tem 7 anos, e ele tem uma faca deste tamanho, coloca aqui na cintura dele e sobe no açaizeiro gigantesco, corta lá o açaí, desce. E é um saber que ele possui que eu não possuo, né? Então, é uma relação, né, da infância dele, né, como um garoto do interior, que é totalmente diferente, né, da minha filha.
Minha filha, coitada, que nem quer andar de bicicleta, né? Ela falou assim, eu não quero aprender a andar de bicicleta, tem 12 anos e não quer, né? Então, são experiências totalmente diferentes, né? Então, eu acho que ser criança, eu gosto muito do recorte etário, né? Esse ser humano que tem uma idade, né, que está no início da sua existência, né? Mas que esse início não quer dizer que seja um início inferior ou que ele vai ser desenvolvido, né, como se nós fôssemos no processo de desenvolvimento. Mas a criança que ela sofre muito, né, muitos processos de opressão, né? Mas que ao mesmo tempo elas vão se ressignificando nos seus próprios processos, né? Eu responderia assim, né, de uma maneira geral e não teórica, né? Mas alguém diria, né, o que é ser criança hoje? Yuri. Oi, boa tarde. Eu aproveito essa pergunta que para mim é mais fácil, né? É mais fácil para mim porque eu não tô estudando, não estou assim dentro de uma academia, de uma faculdade, e também não estou trabalhando com educação. Eu vim mais para escutar hoje, para me inspirar, até vim pela Elaine, que veio apresentar, e ela me chamou convidou, né? Então, assim, falando, eu acho que a criança é uma coisa que não acaba, né? Não, é uma coisa que nunca acaba, ser criança. É uma coisa que sempre vai existir. Falando assim de uma forma mais desse que nem a Fabíola falou, Fabíola, né? O espírito, né? Falando espiritualmente, existencialmente, né? A criança é uma energia, né? É um ser um ser que simplesmente né? Como falou também, pegando o exemplo o seu exemplo, Margarete, aquela cena, aquele acontecimento que você viu, que a criança, seu filho, né, emprestou o celular para os amigos lá, né? Porque ele é um ser assim também que junta, né, engloba, não tem muita fronteira assim, não tem preconceito, não tem esses limites, né, essas barreiras que depois o adulto às vezes, né, constrói e tal. Então é um ser que une, né, um ser que reúne, é um ser completo, é um ser por outro lado, claro, o adulto também, a criança, desde que é criança, vai sendo também educada, né? Vai recebendo esses limites, então tem essa relação também. E daí falando como disse a Fabíola, falando numa questão da idade, né? O ser a criança etária, não sei, a gente fala que a criança, a pessoa a partir aí dos sei lá, 12 anos, começa já a não ser criança, 13 anos. Então ela cria se diz que ela vai criando funções e tendo funções específicas, né, dentro da sociedade, do meio, né, do seu conjunto, da sua população. Então existe assim, a criança é uma energia, um ser eterno que ensina o adulto, né? Porque o adulto tem essa criança e às vezes vai quase que, né, se distanciando. Então a criança educa o adulto, né? Como se eu sei que isso é uma coisa que se fala, né, em Paulo Freire. A criança também influencia, né? Também educa. E o adulto também tem, né? Claro, obviamente, também tem essa função de trazer, né? Como é que alguém perguntou, teve uma pergunta que foi, deixa eu ver aqui, como a rotina envolta em experiências
contribui para a construção, né? Então, a educação, o adulto, ele coloca, né, que experiências é que estão para essa criança, é que essa criança vai passar, que significados, que símbolos, né, que ela vai receber, que experiências, que símbolos, que contextos, né? E daí, então, acho que é isso que faz a identidade. Eu estou falando assim do que, né, só do que a partir da minha perspectiva, porque eu não, como eu falei, eu não tenho muito estudo dentro assim dessa linha, né, Paulo Freire e tal. Estudei alguma coisa assim, mas não tão aprofundado como o pessoal aqui, com certeza. Mas é isso. Eu agradeço também o convite e é bom estar aqui aprendendo um pouco mais com vocês. Valeu. A intenção da conversa aberta é isso, né? Com esse tema das infâncias, eu acho que todos nós temos algo para aprender, né? E também algo para ensinar, né? Nesse processo. O Luciano levantou a mãozinha. Pode falar, Luciano. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Ouvi Gente, antes eu... Tadinho. Ela é essa peca, fica passando aqui. Primeiro, eu quero me desculpar pelo atraso, que eu estava em aula, e, curiosamente, nós estávamos falando, na turma de pedagogia, sobre etarismo, né? A discussão hoje de manhã foi sobre isso. Eu sou do grupo do Jonas, tá, gente? Eu sou Luciano, do campus Jacareí, do IFSP, e eu não sou especialista também, eu vou compartilhar aqui impressões e sentimentos, tá bom? Então, ao ouvir a pergunta, automaticamente me ocorreu, eu sou da área de filosofia, aí me ocorreu esse hoje, né? Se é um hoje dividido, se é um hoje imediato, se é o hoje de ontem, se é o hoje do futuro, que hoje é esse? E automaticamente me ocorreu o hoje da bipolaridade e do risco da democracia que nós estamos correndo, né? Correndo. E eu fico imaginando se as crianças não são a nossa última esperança, e se não serão as crianças que irão nos salvar, porque, apesar de toda a sombra do opressor, como diz o Paulo Freire, as crianças conservam ainda a capacidade de sonhar e de ter esperança, né? A capacidade de inventar, inclusive o próprio ser criança. Sinceramente, eu queria ouvir das crianças, eu gostaria de ouvir das crianças o que significa ser criança hoje, e de sentir, de ouvir delas, como é que elas estão experimentando a realidade que a gente está vivendo, né? Porque eu imagino que a gente está num mundo muito desesperançador, não sei se existe essa palavra, mas um mundo sem esperança. E as crianças, muitas vezes, podem nos ensinar ou nos fazer voltar a ter esperança. Então, na verdade, é mais uma dúvida. Assim, eu fiquei, será que as crianças estão tão desesperadas quanto nós? E como elas estão permitindo que elas falem? A minha impressão, né, a minha leitura é de que não, né, de que a realidade se tornou mais castradora ainda, da possibilidade de uma criança que sonha, de uma criança que tem esperança, no sentido de esperançar lá, freiriano. Era mais essa impressão que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Eu só queria fazer uma... Ai, tem alguém com a mão levantada. Só fazer uma provocação rapidinho e trazer para essa reflexão também que essas crianças de hoje, elas passaram 2 anos num período de pandemia, né? Então, assim, que infância é essa? Meu filho, quando a pandemia começou, ele estava com 16, né? Já estava na adolescência, e ele tem asma e teve uns problemas um pouco sérios de saúde durante a pandemia, então ele ficou em isolamento mesmo, e saiu da pandemia aos 18.
Então, a adolescência dele ficou na pandemia, né? E saiu aos 18, pós-ENEM, aprovado para a Escola de Belas Artes da UFRJ, né? Que ele sempre quis, sempre desenhou muito e tal, está fazendo desenho artístico lá. E, assim, não viveu aquela coisa do ensino médio, né? Que eu acho que é fundamental para o nosso crescimento quando a gente vira adulto, né? As memórias mesmo, que eu acho que o ensino médio é infância ainda, né? As memórias da infância. Então, a gente pensar também na criança pós-pandemia, que teve que aprender a ficar trancada em casa, a interagir com os amigos pela internet, né? E que possíveis sequelas podem ficar para essas crianças. Só queria fazer essa provocaçãozinha mesmo para pensar a pandemia também, né? Dentro da pergunta da Elaine. Já pode ser uma continuação, já pode ser uma próxima pergunta-ponte, né? A Camila e o Jonas levantaram a mão. Não lembro a sequência, acho que o Jonas, depois a Camila. Eu queria só complementar um caso que eu vivenciei, essa questão do Luciano. Eu estava na supervisão de estágio numa escola pública aqui, e a estagiária estava trabalhando com as crianças do 5º ano. Então, crianças aí de 9 anos, 10 anos, né? No máximo 10 anos. E foi muito interessante, viu, Luciano? Aí você estava perguntando sobre esperança, né? O esperançar, e a gente está falando aqui sobre como as crianças têm participação política, e não só política partidária, né? Mas uma participação política na cidade, como que elas resistem, né? À sombra do opressor. E aí, eu estava lá nesse estágio, e uma menina, a percepção da menina, eu estava com uma camiseta por baixo de uma blusa de frio, que eu fechei propositalmente, porque a minha camiseta tinha o meu candidato para essas eleições. Tinha uma imagem que me remetia ao meu candidato. Mas eu estava com um blusão, uma blusa de lã, que escondia completamente essa imagem. Mas olha a percepção de uma criança, né? Da minha fala, o meu jeito de abordar, o meu jeito de conversar, assim, imagina, se eu estava escondendo aquela imagem porque eu queria ficar totalmente neutro naquela minha posição de supervisor de estágio, e principalmente falando com eles, em que eles são adultos fazendo política partidária ali. E essa menina me chama no canto, me chama a atenção, vira para mim e faz um sinal apresentando o candidato dela. A percepção dela de perceber que o candidato dela era o mesmo candidato que o meu, e ela tinha um candidato. Ela fez um L. E aí, quando ela fez o L, eu levantei a minha camisa e mostrei que embaixo estava com a camiseta do Lula, que era o candidato que eu ia votar. Mas, independente de que candidato e da gente se acertar, né, que para mim aquilo foi um grito de esperança de um adulto desesperançado, de ver, eu me emociono de lembrar disso, de ver uma criança, isso que o Luciano falou, né, a esperança borbulhando. Ela fez o L para mim e uma cara do tipo assim, você vai de L, né, pelo que eu estou percebendo, você vai de Lula. Mas achei lindo, e eu já estava muito desesperançado, a gente tinha acabado de sair do primeiro turno do resultado, então aquilo foi de uma riqueza. Isso é criança participando, você entendeu? Tudo bem, se ela também falasse do outro candidato, falasse do Bolsonaro, né, que tudo bem, lógico que eu ia sofrer e não ia ficar cheio de esperança, ia ficar muito triste e desesperançado de um futuro mais longínquo, a longo prazo melhor, né? Se não agora, nem a longo prazo, né? Estamos perdidos mesmo, né? Estamos ferrados nesse país. Mas que foi uma experiência muito incrível para mim, assim, aquela criança me esperançou. E foi o primeiro contato. Eu estava ali há meia hora, aquela menina teve a percepção e ela fez uma ligação comigo, assim, e me encheu de esperança. Saí dali, mas eu estava na ressaca, saindo mais animado, assim. Então, só para trazer isso, né? Porque para mim, viu, Elaine, da sua provocação, ser criança, aí eu nem vou falar da questão da categoria geracional, de infâncias, nada disso.
Eu vou falar do que eu, Jonas, a partir dessa experiência, pensei. Ser criança é poder viver a sua infância na plenitude, e que eu chamo de plenitude nos aspectos políticos, existenciais e sociais na sociedade. Ser criança hoje é poder ser uma criança livre para ser o que é. Muito bom. Também estou aqui provocada, ser criança, né? E aí eu acho que o Yuri falou assim, é uma coisa que sempre vai existir, né? E se a gente pensar assim, né? A questão ancestral, por exemplo, né? A criança, e numa questão geracional, a criança sempre vai existir enquanto houver humanidade, né? E a Elaine, ela, em outro viés, o Yuri também falou isso, né? Num viés que a criança sempre vai existir, né? Mas geracionalmente ela sempre vai existir na humanidade, né? E quando a gente pensa nessa questão ancestral, né? Que a Elaine traz em relação à conexão espiritual, à natureza, ou mesmo a ancestralidade, né? A criança né, e o ancião, eles têm muito para trazer para a gente, né? Assim, se a gente for pensar tanto na ligação com a natureza, como na ligação com o tempo. E eu acho que a Marg falou alguma coisa quando ela estava contando a história do tambor, né? Assim, que tem histórias que não são contadas, né? Tem muitas histórias que não são contadas. Então, como as crianças hoje, né? Assim, também me vem essa pergunta, né? Assim, o ser criança delas, ele está imbricado de quais experiências, né? São experiências que são contadas na roda, no tambor, ou aí perto da pitangueira, ou são experiências que muitas vezes, né? Eu acho que a Elaine usou um termo assim que eles estavam, né? Quando você estava fazendo estágio, né? Essa questão do tempo e do espaço, que as crianças estão sendo emparedadas, né? E talvez, se a gente perguntar para uma criança, é lógico que eles sempre brincam muito, né? E talvez a gente, no nosso esperançar, a gente tenha muito que aprender dessa forma brincante com as crianças, né? Mas talvez elas só respondam: o que é ser criança? É brincar, né? É isso, é estar na vida, né? E a relação que eles têm com o tempo, quando eles estão brincando, é uma coisa muito mais kairos, é uma coisa muito mais aion, é uma coisa que não está nesse tempo cronos da sociedade capitalista que a gente vai emparedando, como a Elaine trouxe para a gente, né? Então, eu acho que talvez ser criança seja muito mais simples do que as nossas teorias epistemológicas né, e que a gente, graças a Deus, faz, né, porque é a nossa função de adulto, mas ser criança está muito mais ligada com esse agora, com esse kairos, com essa oportunidade do aion, né, onde o tempo fica bastante estendido, né. Ô, Camila, eu perguntei a uma criança, filha de uma estudante que veio na aula. Hoje mesmo tinha uma criança, filha deles aqui, que pode participar. Principalmente quando a aula é na brinquedoteca, eles ficam brincando durante a aula. Perguntei uma vez para um garotinho que estava aqui, e ele falou: o que é ser criança para você? Aí ele falou: é viver. Achei ótima a resposta, é isso, né? É para além de toda discussão, é o kairos, né? É o viver, né? É esse tempo, é viver hoje. Ser criança é viver hoje. Isso é ser criança, né? Sobre essa provocação, até lembrando, né, que eu dei o exemplo de um amigo meu, né, de 8 anos, que mora no interior, versus da minha filha, que já é num contexto mais urbano, e são muito diferentes, mas quando eles se encontram, eles simplesmente brincam, sabe? A gente às vezes teoriza muito, né, sobre os tipos de infância, mas a criança, no ser criança, né, nessa existência entre crianças, que eu gosto muito, né, de pensar com a criança, mas que também as crianças entre elas, né, entre seus diálogos, elas fazem suas conexões e elas também têm as suas conclusões, têm as suas considerações, muitas vezes sem a mediação de adultos. Então, eu gosto muito de pensar também, né, dessa infância entre crianças, como a gente, que pode ser totalmente diferente, né? Talvez nós encontramos em momentos de muita desesperança, né? E a gente às vezes
introjecta, né, nas crianças isso, mas a criança talvez ela esteja numa outra vibe, né? Talvez ela esteja muito mais esperançosa. Nós fizemos aqui na Emancipa, junto com outros movimentos, uma passeata, e a gente estava com um pouco de medo, né? Estava meio receoso de apanhar pela rua, né? A gente estava, assim, numa boa. E quando a gente passou na frente de uma escola pública, as crianças estavam gritando: para, Bolsonaro! E faziam... Eu falei assim, gente, as crianças com mais coragem do que a gente, né? Como diz a minha filha, né? Nós somos o futuro da geração, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que aprender muito, né, com as crianças. E aí, ó, a Margarete fez uma provocação, né, falando da pandemia, né? E aí eu queria aproveitar já emendar também na pergunta dela, isso que você falou, né, Fabíola, muito legal. E aí, como que a gente faz para aprender com crianças? Como que a gente faz para aprender a escutar as crianças, prestar atenção nas crianças, para conhecer as crianças? Porque a gente não tem repertório. A Nete Abramovic, uma vez, numa conversa como essa daqui, não era numa aula, ela disse isso: a gente às vezes não escuta porque a gente não sabe conversar e dialogar com criança. É nós que não sabemos conversar com elas, porque elas sabem conversar conosco. Então a gente não tem repertório, a gente não sabe como fazer. E aí uma pergunta, né? Como que a gente faz para aprender a conversar e dialogar com as crianças, né? Para conhecer tudo isso, esse mundo que elas têm, né? Ô, Jonas, e agora veio, essa sua pergunta veio a imagem que a Margarete trouxe do pula-pula. Que eles não quiseram entrar na roda porque eles quiseram brincar no pula-pula. Eu então. queria fazer uma observação. Desculpa, quem que falou? Pode falar. É que eu não estou Não, encontrando aqui. Não, eu estou super encantada com a fala de vocês e eu acho assim, o sentido é esse mesmo. A gente vem muito da teorização das coisas, dos conceitos. A gente sabe que a ciência encontrou um caminho, né? Dos conceitos e critérios. Mas acho que essa pegada mesmo da Emancipa, de todo mundo que está fazendo esse movimento, é a importância dos saberes populares, das nossas experiências, nossas vivências e legitimar isso. Então, acho que eu estou satisfeita de ver que vocês estão respondendo a partir do saber de vocês, né? E juntando com essa questão do que o Jonas trouxe agora, da democracia, que o Luciano tinha trazido também, ao longo desse tempo da educação popular com as crianças, jovens e mães de territórios periféricos, do São Miguel Arcanjo, a gente trabalhou muito roda de conversa. A gente usava esse nome até o coletivo. E é um exercício muito freiriano mesmo, de você... É um exercício, é uma vivência diferenciada, não vai ser sempre a mesma roda. E eu consegui ver nas crianças a mudança, o potencial, né? Totalmente longe dessa ideia de empoderar. Mas a partir do momento que elas mesmo percebiam que elas estavam participando, não é tão complicado ser criança mesmo, e ser criança que decide também não, né? E a roda é muito potente, né? E a roda vem de uma ancestralidade, uma sabedoria, né? Dos nossos povos, né? E então eu vi muita criança com situações graves sociais, de alta vulnerabilidade social, que no começo da roda saía andando, tinha questões que provocavam a gente enquanto educador, né? Tudo isso que a gente escuta falar nas escolas, aquele é difícil, aquele aluno é difícil, aquele não quer saber de nada. Então, todas essas questões, elas são superadas, elas através do diálogo. E o diálogo, às vezes, começa com escuta, geralmente, né? Com observação. E é muito gratificante ver que a gente só precisa mesmo descer do salto, entrar em contato com essa criança que nunca acaba, que o Yuri falou, a gente, né? Tipo, abaixar a guarda, tá ali, né? Presente, da presença. Então, acho que é uma desconstrução o tempo todo e uma busca de autoconhecimento, né? Eu não vou lembrar agora, é uma pena, eu acabei não trazendo esse livro, eu ganhei, acho que faz na pandemia. Foi produzido aqui na América Latina, um professor, não lembro de que país, não tenho certeza se é no México. Não, acho que não é no México,
Não sei, é Peru, Chile, por ali, mas o nome do livro é Casa das Estrelas. Um professor, ele, através da sua experiência, ele começou a perguntar para as crianças o que era morte, o que era vida, o que era educação, o que era brincar, o que é ser criança. Gente, é incrível esse livro. E eu acho que é um exemplo de como a gente pode estar desenvolvendo essa educação que a gente acredita aqui, democrática, porque as respostas são incríveis e elas são significativas, e ela vem de um lugar, sim, de saber, de experiência. Então, eu acho que coisas simples assim têm um potencial muito grande de transformação. Eu acho que isso que fica do legado do Paulo Freire e que eu percebi que ele desejava, eu acho que deseja ainda, né, nessa existência dele, que nunca acaba também, que a gente continue se aprofundando nisso, né? Eu acho que eu senti muito isso ouvindo vocês, assim. Que legal você trazer a questão da educação popular, né? Porque o nosso tema também é educação popular. E aí, falando um pouquinho do lado da educação, é interessante como o colonizador ou o pensamento colonial presente, né? A colonialidade presente nas escolas, porque essa escola é a escola do poder dominante, é a escola do opressor, a escola que a gente tem lá, está todo mundo lá. A escola pública é o modelo do opressor. Nós temos que ter consciência disso. Então, a criança que está na educação infantil, que vai para a escola, ela não está tendo um processo de educação popular só porque ela está numa escola de periferia. A educação popular ainda não está estabelecida no nosso meio educacional, né? E mesmo o Yuri, não sendo desse campo de discussão, acho que ele consegue, né? A gente consegue conversar com ele nesse sentido, assim. Você põe um filho numa escola e você acha que aquela escola tem um caráter de educação popular, quando você fala de educação popular, e não, porque a educação popular não vai pôr lá numa concessão desse pensamento colonial, ele não vai pôr lá a roda de conversa. As minhas estudantes hoje, aquela roda de conversa é uma farsa de uma concessão que se faz dentro da programação curricular. Nós vamos ter uma roda, não tem nada a ver com isso que você está falando, né, Elaine? Essa roda de conversa que você está falando é aquela roda de conversa do ciclo de cultura, onde a gente está, de fato, escutando as crianças, deixando que elas falem, e sem tempo marcado. Vamos conversar, quero saber o que vocês estão pensando. É muito diferente. E eu acho interessante a gente caracterizar isso. Não é porque a escola é uma escola num bairro de crianças pobres que nós estamos fazendo educação popular. Educação popular tem que ser feita em todas as escolas do Brasil, né? E a gente está longe disso. Isso. São muito bons os encaminhamentos. Acho que a gente, no meio do caminho, criamos uma metodologia viva, né? Eu acho que o diálogo, né, a conversa aberta, ela sempre vai ser viva e ela vai se modificando conforme ela vai acontecendo, né? Nós temos 15 minutinhos, então nós podemos fazer já uma rodada conclusiva, né, digamos assim, sobre como foi nossa manhã, se nós podemos sintetizar, né, ou resumir com uma palavra geradora, uma reflexão sobre como é que foi esse encontro, né? Como foi esse processo de perguntas-pontes sobre o tema de infâncias. O que é que vocês acham da gente finalizar assim, essa rodada dialógica dessa maneira? Tudo bem? Então, quem começa? Jonas. Jonas, que eu estou olhando para ele aqui. Vamos lá. Acho que o Jonas não me ouviu. Se quiser, eu posso seguir. Então, vamos lá, Elaine. Então, se eu entendi, é para a gente falar como foi para a gente e encerrar já, né, a percepção aqui da roda. Para mim, teve muito aprendizado. Gostei muito de ouvir vocês, de conhecer vocês. Agradeço por essa oportunidade. E eu acho que o caminho mesmo reforçou para mim que o caminho é a gente olhar para o sentimento, a importância de se sentir pertencente.
às diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes narrativas, ao Brasil, à natureza, às crianças, ao meu corpo, né? Ao momento, à minha história, e se sentir pertencente, de certa forma, ao futuro, né? Eu acho que é importante a gente ter, e acho que tem muito a ver com esperançar, que o Paulo Freire trouxe para nós, né? Em um dado momento, e eu acho que ele é atual ainda. Então, espero poder encontrar vocês em outros momentos, e estamos aí, estamos na vida aí, buscando aprender e contribuir minimamente com esse mundo, né? Principalmente estar junto com as crianças. Eu acho que eu encontrei aí meu caminho. Obrigada, gente. Muito obrigada, Elaine, pela tua contribuição. Sem dúvida, me senti muito conectada com o teu tema, né? Falei em outros momentos. Espero que a nossa conexão se mantenha, né? Acho que a infância, a educação popular, né, sempre fica mais potente quando a gente se unifica, né? Aquela unidade na diversidade. Mais alguém para a gente fazer essa última rodada dialógica? Eu queria falar um pouquinho, primeiro agradecer, né, pelo espaço, pela manhã rica, por tanto conhecimento, tantas falas bonitas, tantas experiências que passaram por aqui. E lembrar também que a educação popular, ela transborda os muros da escola, né? Ela está nas praças, nos quintais, nas rodas de samba, nas manifestações culturais brasileiras de todas as regiões, que são riquíssimas. A educação popular transborda, né? A cada olhar para uma criança, a gente educa e está sendo educado por ela também, né? E agradecer mesmo pelos trabalhos. Eu queria, assim, os trabalhos que foram apresentados, eu queria saber se é possível a gente fazer a leitura na íntegra, se tem links. Queria propor também que a gente troque, né, nossas redes sociais para não perder contato, porque eu tenho certeza que, né, a galera está aí em produção de muita coisa, e eu não queria perder vocês, não. Que outros encontros aconteçam. E, assim, agradecer a Rede Emancipa por todo esse processo, né? Que processo rico, englobar vários países em um evento único, né? De tanta potência. Eu vou ver se eu consigo participar de alguma atividade presencial aqui no Rio, que está rolando. Depois eu vou ver a programação, eu vou ver o que tem hoje à tarde, que hoje eu estou com dia livre, né? A parte da tarde livre, ver se eu consigo acompanhar alguma coisa. E agradecer mesmo pelo espaço, pelas falas e por tanta potência. Valeu, Marli. Parece que vão rolar umas atividades culturais aí no Rio, umas atividades bem legais que estão acontecendo. Vamos seguindo. Silva, a hora que vocês me chamaram, nós estamos tendo visita do Ministério da Educação, aqui, do MEC, para avaliação do curso de pedagogia. E bem naquela hora entrou o grupo aqui. Aperto, mas tudo bem. A proposta era a gente se despedir, alguma coisa assim, não sei o que era. Isso, as falas finais, assim, né? A percepção de como foi nosso encontro e essas falas já de finalização. Tá, olha, eu não tenho muito a acrescentar a mais, né? Porque o nosso tempo também está acabando, mas a não ser gratidão por esse espaço, uma gratidão eterna pelo Paulo Freire, pelo legado de Paulo Freire, pelo que nos deixou. Queria deixar aqui esse marco dessa gratidão a Paulo Freire, sempre presente conosco, e também a vocês do Emancipa, né, de promoverem essa segunda conferência internacional Paulo Freire, a importância disso, de mantermos esse legado vivo, que era a ideia de Paulo Freire, né, de que não era uma teoria, ele nunca teve uma teoria ou um método, mas ele tinha algo que era para ser refeito e outras experiências sendo acumuladas e as pessoas conversassem sobre isso. Que bom que a Emancipa trouxe esse espaço para a gente. Parabéns, muito obrigado pela participação de todos, que bom esse compartilhar, muita gratidão pela partilha, muito importante ouvir vocês, isso anima a gente a seguir em frente. Muito obrigado. Valeu, Jonas. Eu fiquei com uma impressão de que eu já conhecia vocês de muito tempo, assim. Não sei vocês, assim, nesse tempo que a gente tem conversado,
Eu adorei essa metodologia, né? Eu vou também encaminhando, né, para fazer. Eu sei que eu sou a mediadora, mas sou a mediadora que vai estar lá pelo meio, né? Queria agradecer demais. Eu entrei nesse processo, né, na construção desse evento por um convite de uma amiga. Quando eu entrei na Rede Emancipa, eu não sabia que ela era desse tamanho. E participar desse evento, para mim, tem sido maravilhoso, porque a gente encontra pessoas, assim, a gente faz conexões, né, ou pontes incríveis, incríveis mesmo, e ainda pelo recorte da infância, que é um tema que eu gosto muito, muito, muito. Sempre digo que eu converso melhor com criança do que como adulto. Então, conversar com adultos que gostam de criança sempre dá muito bom, né? Eu tinha tanto para comentar, mas o tempo não cabe, mas eu espero que a gente possa ter outros momentos para continuar esses diálogos, né? Então, gratidão, gente. Também vou... Vilma, só uma perguntinha rapidinho. A gravação vai ser disponibilizada? Você sabe dizer? Se tem como mandar o link, caso seja? Mas eu não sei se o evento necessariamente vai disponibilizar, mas eu creio que entre nós, eu posso perguntar para a coordenação, né? Entre nós, talvez seja possível a gente compartilhar, né, no nosso grupo, já que nós temos o grupo da conversa Sim. aberta. Mas eu Tá. respondo lá no... Tá. Não pode ir, Camila, pô. Aí eu vou depois. E o Yuri também está com a mão levantada, né, Yuri? Mas agradecer, gente, muito especial, né, a Elaine, a Margarete, o Jonas, todos que estão aqui, mas eu estou realmente muito encantada. Se for uma palavra geradora, é transformação, né? Transformação, muita transformação hoje. Vocês aqui falando do meu território, já estou programando na minha cabeça como chegar perto desse grupo de capoeira, né? Isso que o Jonas acabou de falar. Então, muito obrigada mesmo. Não, eu quero agradecer, né, pela experiência. Foi uma manhã, assim, aquela que a gente fica tocado, né? De alguma maneira eu vou carregar um pouquinho das narrativas de vocês a partir de hoje. Então foi uma manhã muito, muito prazerosa, experiências incríveis. E é muito bonito, né? Assim, eu sou educador popular, como eu falei no início, isso que a gente está construindo, está fazendo esse diálogo, ao mesmo tempo é o pensamento, é a prática, a teoria e a prática educacional do Freire viva, né, se mantendo viva, e ao mesmo tempo reconstruindo, emergindo outras perspectivas, outros diálogos, se atualizando, por exemplo, quando vocês trazem diferentes autores, diferentes experiências, e vai construindo essa grande rede, né, o emaranhado, ou essa arquitetura onde as pontes vão se ligando de norte a sul do país. E isso é muito lindo, assim, dá muita força, que às vezes a gente está trabalhando de forma lá nos nossos territórios, né? E quando a gente se encontra, né, com outros educadores, educadoras, pesquisadores, militantes, isso fortalece e faz a gente perceber que a gente não está só, né? Que a gente está junto e tem muita gente fazendo muita coisa, ainda mais no momento que a gente está precisando tanto, né? De esperançar. Então, foi uma manhã incrível, assim, agradecer por cada uma das experiências. Foi muito bom ouvir, ver cada um de vocês, é isso. Obrigadão, gente. Valeu pela parceria de sempre, Sullivan. Gratidão. O Aí o Yuri tinha levantado a mão, né? Eu acho que vai estar quase na hora, né? Eu, ouvindo assim o que a Elaine falou por último, eu ia pegar e falar um pouco também. Não sei, parece que o tempo já está curto, então... Mas achei bom porque eu ia pegar também isso para comentar um pouco mais, né? Tipo, que eu acho também, né? A gente precisa só seguir, fazer o que a gente está fazendo e, quando puder, sempre que puder, né? Seguir também aprendendo desse jeito mais como uma criança, né? Mais conectado com o presente, né? Com a pessoa que está do lado, sabe?
através do sentimento, né? Sem tanta, né? Sem tanta barreira. Só é mais isso, assim, que eu tinha mais coisa para falar, mas, né? Só tem 3 minutos. Então, eu só também agradecendo aqui o momento, o espaço e é isso, que a gente siga aprendendo. Assim. Obrigada, Yuri. Nós temos o Luciano. O Luciano falou aqui no chat, mas se ele puder falar aqui, vai falar. Beleza, gente. Eu escrevi, mas repito aqui que eu faço minhas as palavras do Sullivan. Eu acho que são duas coisas que eu quero destacar. Primeiro, me desculpar novamente, eu queria ter vindo desde o começo. Estava tentando articular com a minha turma para elas participar, né, da conferência, mas eles têm um problema de estágio seríssimo, não foi possível. Quase todo mundo da turma faz estágio à tarde e não conseguiu negociar lá no estágio. Mas, enfim, fiquei muito feliz com a coerência. O Paulo Freire fala muito da não hipocrisia e da verdade, né? De ser libertador de verdade. A educação, para ser popular, tem que transpor, de fato, os limites da escola. Mas a coerência a que eu me refiro é de como vocês organizaram a partir de uma abordagem, de uma metodologia que está muito de acordo com as ideias e com aquilo que defende Paulo Freire. Então, fiquei muito feliz com essa honestidade da parte de vocês, com essa coerência com a abordagem e com essa forma tão livre e não burocrática e não amarrada e não opressora que vocês organizaram tudo. Muito obrigado, um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Já me sinto irmão de cada uma e de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada, Luciano. A Solange está aqui ou ela está como ouvinte, porque acho que eu não escutei a voz dela hoje. Não, eu estou só como ouvinte, mas eu gostaria de parabenizar. Que trabalho lindo que cada um apresentou, tá? Eu estou assim emocionada que eu sou aposentada agora, mas eu trabalhei na extensão universitária da UFRJ por 36 anos e EJA, diversidade, isso é um tema que toca muito meu coração, e a palavra que vocês a palavra geradora, transformação, é isso, a educação transforma. Então, parabéns. Muito obrigada, Solange. Como diz aqui no Pará, né? Égua da voz linda tua. Ai, você é linda. Eu amei, eu printei você porque você é muito linda. E outra coisa, a paixão de cada um de vocês é uma coisa assim, nesse momento complexo que a gente está vivendo, isso é uma esperança, né? Educação é esperança. Parabéns. Valeu, Aqui a Fabíola está doente e nem parece, né? Tô Está suando gripada, frio mas... aqui. Eu acho que o Jonas tinha levantado a mão. Não, eu estava aplaudindo, é mãozinha de aplaudir. Vocês. Gente, então tá. Acho que nós podemos abrir as câmeras para fazermos nosso registro. O Sullivan é muito bom em fazer registros. Vou me arrumar aqui. Mas aí cada um tira um print também, porque vai que sai tudo. Vou ficar eu e eu mesma. Aí alimenta lá o nosso grupo, né? Beleza, vamos lá. Tá, eu tirei um, aí cada um tira um print aí para compartilhar. Beleza, também tirei o print, vou compartilhar. Vocês assinaram a lista de frequência. De qualquer forma, eu vou compartilhar lá no grupo, porque sei que todos nós estávamos presentes, mas é bom registrar logo para não esquecer, né? Então, gente, muito obrigada, foi maravilhoso. Foi muito, muito tranquilo, foi melhor do que eu esperava, para falar bem a verdade, né? Foi muito tranquilo mediar esse encontro, tá? Então, beijo, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Beijo, boa caminhada a todos. Tchau, tchau. Deixa eu parar de gravar aqui.
Eu coloquei para salvar na nuvem, então vai ficar salvo na nuvem, né? De vocês aí.